Ouvidos críticos. Uma forma de registar em som pensamentos soltos e reflexões numa perspectiva de educação para a cidadania global. Uma iniciativa do projeto Sinergias ED. Desde que começámos a recolher-nos nas nossas casas, nestes tempos de cordões sanitários e de estado de emergência, temos tido muito tempo. Temos tido tempo para sentir e tempo para pensar. Sentir medo por vezes, pânico até, ou até mesmo solidão. Temos também tido tempo para questionar e tempo para começar a reaprender. Perguntamos o porquê de tudo isto e o seu para quê. Questionamos-nos sobre o que nos espera à frente. Como educadoras e educadores, com ouvidos críticos, quisemos discutir o que é este medo e como é que ele se pode converter numa força de transformação para uma sociedade justa, democrática e sustentável. Como é que podemos transitar de uma zona de medo no nosso dia-a-dia neste contexto atual para zonas de aprendizagem e crescimento pessoal que também nos possam conduzir para zonas de transformação social? Para isso, convidámos a Luísa Teotónio Pereira, mulher, educadora, ativista da cooperação para o desenvolvimento e da educação para o desenvolvimento, fundadora do CIDAC e até há pouco tempo diretora executiva do GEAN, a Global Education Network Europe. Ela veio conversar connosco à distância, como estes tempos agora nos exigem. Aqui fica o registro áudio dessa conversa. Quem quiser ouvir, que ouça. Porque sim, preparei algumas coisas, mas vamos ver o que é que sai, porque tive a ter dificuldade em escolher o que é que era mais importante, porque há uma avalanche de reflexões e escritas ou de coisas que uma pessoa vai pensando ao longo deste tempo, que é difícil às vezes conseguir orientar-nos. Aí partilho um bocadinho aquela ideia do Hugo de estar confusa, ou seja, há muita coisa para sentir e para pensar. Então, eu dividi esta intervenção em duas partes, sobre o medo e outra sobre a transformação social, e depois cabe-nos a nós cozer as duas coisas, ir cozendo as duas coisas. E relativamente ao medo, tinha aqui algumas ideias para partilhar. E a primeira é que me parece que o medo faz parte da vida. É uma reação dos seres vivos e, portanto, não há que ter medo do medo, digamos assim. Agora, há muitos medos, não há só um, há muitos, e parece-me que identificá-los e conhecê-los e compreendê-los é fundamental. A função do medo, em geral, é alertar-nos. O medo é um alerta para perigos que podem vir ao nosso encontro, que nos espreitam. É um pouco como a dor física, que é também um sinal de que alguma coisa não está bem. Há sempre perigos que nos espreitam, a cada um de nós, às sociedades em que nós vivemos, às sociedades em geral, e também há diferentes tipos de perigos. Então, eu pensei que ligar os medos aos perigos era um passo importante, porque se ficamos ou até nos afundamos numa sensação geral de medo, temos muitas probabilidades de ficarmos paralisados. E aí deixamos a porta aberta para que o medo se instale e tome conta de nós e nos consuma. Por outro lado, se nos concentrarmos num só perigo, por exemplo, neste caso a possibilidade de contágio, é muito provável que sintamos que esse perigo nos é dirigido a nós em particular, como pessoa ou como família ou grupo. E quando estava a pensar nisto, lembrei-me quando eu era mais nova, tinha um pavor de cães. E quando via, por exemplo, um cão a correr na praia, tinha a certeza absoluta que esse cão corria na minha direção e, portanto, entrava imediatamente em pânico, mesmo que o cão estivesse muito longe.
E, portanto, neste caso, nós podemos paralisar ou, em alternativa, podemos também culpar os outros, por exemplo, culpar o dono do cão, por exemplo. E passamos então nós a gerar medo, o que nos pode aliviar momentaneamente, mas entretanto já fomos agentes do medo, já espalhamos o medo. Também somos capazes de inventar medos, porque inventamos perigos ou porque os sobreestimamos. Podemos igualmente recusar o medo e ao mesmo tempo recusar ver os perigos ou subestimá-los. Agora, como educadoras e educadores, sabemos que o nosso mundo é muito complexo, sempre foi, mas talvez nós agora estejamos mais atentos a isso e tenhamos mais meios para compreender isso. E aqui está uma situação em que isso se torna mais visível. Portanto, nós enfrentamos vários medos pessoais, coletivos, societais, que me parece que estão ligados a vários tipos de perigos. Lidar com o medo e com os perigos associados é sempre então uma aprendizagem. É uma aprendizagem fundamental e isto era uma questão que eu queria deixar, porque o que é que acontecerá depois de passada esta fase da pandemia? Que é uma fase de grande perigo e de grande medo. Nós na história encontramos inúmeros exemplos, e alguns até recentes, de como, na realidade, o nosso íntimo desejo às vezes, ou para outros a opção, é esquecer o que se passou e deixar tudo a voltar ao que era de antes, o que pode querer significar que os perigos vão voltar, e eventualmente sob outras roupagens, e portanto os medos também vão voltar e nós recomeçamos um ciclo de perigos e de medos. Então esta era uma questão de que depois vou retomar um bocadinho à frente, que é e depois o que é que acontece depois disto. Bom, isto foi um pouco o que eu pensei relativamente aos medos, são só algumas pistas, há muitas outras. E queria agora então passar a mais algumas reflexões sobre a transformação social, em particular neste contexto em que estamos a viver. As crises em geral têm a vantagem de nos mostrar coisas que nós muitas vezes no dia a dia não costumamos ver. É como se fosse uma radiografia, mas mais ao vivo, com cores mais intensas e com linhas e mais definidas e mais intensas. Mas para tirar partido desta situação nós precisamos de ter alguma disponibilidade para ver e para refletir e partilhar essas reflexões para conseguirmos reagir ao que estamos a ver e ao que estamos a pensar. No entanto, esta situação tem algumas particularidades. É uma crise sanitária que envolve um perigo sanitário muito forte, como nós nunca vivemos coletivamente as nossas gerações, que são hoje vivas, embora ainda haja alguns casos de pessoas que sobreviveram à crise de 1918, mas são raras, umas morreram, outras até se conseguiram safar ainda desta vez. Mas é uma crise sanitária que se desenvolve no meio de uma crise de desigualdades imensa, muito, muito profunda a nível mundial, no interior de cada país, entre países, entre regiões, entre indivíduos e países. Não esquecer aquelas estatísticas que nos lembram que há pessoas que têm fortunas que são maiores do que orçamentos de muitos países, entre também empresas multinacionais e também países. Portanto, é uma crise sanitária num quadro de uma crise de desigualdade muito flagrante e muito profunda. E, ao mesmo tempo, é simultânea
de uma crise climática planetária que nós já percebemos que tem proporções gigantes. E, portanto, são crises que estão todas umas ligadas às outras, umas dentro das outras, o que torna isto ainda mais complicado. E que ainda ocorre quando se desenrola uma luta geopolítica pela hegemonia mundial. Isso nós temos observado muito bem como a China reage aos Estados Unidos e, em particular, os Estados Unidos reagem à China, mas também como a Europa se posiciona, etc. Ora, a ECG acho que está particularmente vocacionada para lidar com esta multiplicidade de variáveis, porque isso faz parte da sua matriz, não olhar para uma só coisa, mas para ter uma noção da quantidade de coisas que estão em jogo em cima da mesa, relativamente a cada questão que queremos compreender, abordar, trabalhar, etc. Mas também porque tem como fundamento a luta contra as desigualdades e também porque visiona e interpreta as interrelações entre o local e o global e entre as pessoas individuais e os seus contextos. Portanto, tem uma experiência e tem uma capacidade para olhar para esta complexidade. Então este pode ser, deste ponto de vista, enquanto educadores e educadoras, para nós isto pode ser também um momento privilegiado para exercitarmos as nossas capacidades de querer saber mais, por um lado, de compreender criticamente e de mobilizar solidariedades mais profundas e duradouras e não superficiais, momentâneas, a vários níveis. Bom, dito isto, eu pensei em pegar em 2 ou 3 questões mais concretas, para isto não ser só um exercício assim um bocadinho filosófico, e selecionei 2. Uma tem a ver, são coisas que vimos trabalhando ao nível da educação para a cidadania global, portanto, mas agora tentando aplicar ao contexto em que estamos. Uma tem a ver com a linguagem que nós usamos para descrever e para falar sobre a situação. É-me isto muito importante, às vezes mais importante do que pensamos, porque todos sabemos que a linguagem informa o nosso pensamento e também as nossas ações, porque o pensamento informa as ações, e a linguagem acorda imagens e referências que às vezes nem nos damos conta e constrói permanentemente significados. E, portanto, parece-me uma coisa importante para conseguirmos falar e partilhar sobre o que estamos a viver. A primeira, e pensei em 3 exemplos, aqueles que me têm chamado mais a atenção. O primeiro é esta questão de que estamos em guerra. Toda a gente fala na guerra e na economia de guerra e na situação de guerra, etc., e nas pessoas que estão na linha da frente, etc. E podemos começar por perguntar, bom, esta guerra é contra quem ou contra quê? A primeira ideia, assim, é que é uma guerra contra o vírus, não é? Só que o vírus faz parte da natureza. E isto era interessante podermos, talvez depois um dia, perceber melhor o que é este vírus, como é que faz parte da natureza, o que é essa natureza da qual nós nos fomos separando enquanto seres humanos. E, portanto, fazer uma guerra contra o vírus é fazer uma guerra contra a natureza, não faz muito sentido. Pode também transformar-se rapidamente numa guerra contra outros, por exemplo, contra os que têm o vírus, ou os que supostamente estão infectados. Isto aconteceu muitas vezes, ou praticamente sempre anteriormente, e até começa a acontecer um bocadinho, por exemplo, aqueles exemplos de na rua, e às vezes esses que estão na rua até são, por exemplo, funcionários dos centros de saúde ou que estão simplesmente a cumprir aquilo que lhes é pedido, que todos nós lhes pedimos que façam,
e ainda recebem vitupérios de quem está nas varandas a pensar que estão numa situação em que podem dar imensas sentenças e, portanto, guerrear quem está na rua. Estão infectadas, não as querer acolher, não nos importarmos com o que lhes acontece, se forem pessoas que estão em situações das quais nós não tomamos conta até agora, como no caso dos refugiados, por exemplo, e outros. Bom, são apenas algumas pistas. Apela também a uma disciplina guerreira. Numa disciplina guerreira, aos comandantes, aos que comandam e aos que obedecem. Nossas sociedades, em que as medidas devem ser medidas democraticamente decididas e democraticamente acolhidas, e não por disciplina cega ou disciplina imposta pelos guerreiros. Pode implicar também coisas que estão a acontecer em alguns países já, como, por exemplo, a militarização. Na África do Sul há muitos a falar de como a sociedade, de como as regras impostas pelo governo sul-africano, que estão a ser reforçadas pelos militares nas ruas, têm um perigo tremendo de militarização. Em Israel, por exemplo, não só Israel tem continuado a bombardear Gaza, como também que está numa situação absolutamente desesperante e inaceitável, as novas tecnologias para saber exatamente o que é que cada cidadão faz em cada altura. E o grande problema é não só que isto aconteça durante a pandemia, mas também que isto possa continuar depois da pandemia, porque voltar atrás com este tipo de regimes que existem em sociedades gravemente desiguais e por isso mesmo muito conflituosas, voltar atrás com estas medidas, o poder voltar atrás pode ser muito, muito complicado. Um segundo exemplo é esta história do distanciamento social. Há várias pessoas que estão a chamar a atenção de que o distanciamento é físico, não é social. Isto não vale a pena elaborar muito, acho que toda a gente percebe, mas isto pode induzir na nossa cabeça uma série de coisas que pode levar-nos a atitudes, a pensamentos, a automatismos que podem não ser aqueles que nós na realidade desejamos. E um terceiro exemplo é o que muita gente diz, olha, não se preocupa muito, nós vamos voltar ao que era de antes. Vamos conseguir fazer tudo o que fazíamos antes. E será que isto tem algum sentido? Vou depois um bocadinho à frente repegar nesta questão para terminar. A segunda questão, para além da linguagem, que eu pensei que era interessante nós podermos pensar um pouco sobre ela, é uma questão que também me parece que é muito fundamental no quadro da educação para a cidadania global e nos quadros educativos, que é a invisibilidade de alguns face, às vezes, a uma supervisibilidade de outros. Mas, independentemente da supervisibilidade, a invisibilidade, eu penso que a educação para a cidadania global tem como missão também tornar visíveis os invisíveis, ou as invisíveis, ou as coisas invisíveis, as pessoas, as situações, os mecanismos, etc. E tenho aqui só alguns exemplos, muito rapidamente. O primeiro é as outras epidemias, que sempre houve, e nós achávamos que era longe, como o ébola ou outras, contemporâneas, não estou sequer a falar na história, que nos importaram, mas um bocadinho ao longe, e com as quais as sociedades se calhar aprenderam um pouco, e agora que isto é uma pandemia mundial, se calhar poderiam ter muito mais instrumentos se tivessem dedicado mais recursos e mais tempo e mais meios a aprender sobre as outras pandemias que afetaram populações, as epidemias e as guerras que continuam, os conflitos que não param, que são fonte de produção diária de mortes também, de feridos, de refugiados,
e com números muito maiores do que aqueles que todos os dias agora contabilizamos, de pessoas infectadas e de pessoas que morrem. Grupos especiais, elas os sem-abrigo, mas também os indígenas, que no passado foram dizimados por doenças infecciosas que o primeiro mundo levou para os outros mundos. Comunidades legalmente discriminadas, por exemplo, na Índia, a lei que foi aprovada recentemente e que discriminava os muçulmanos na sociedade indiana, estava-se em plena luta contra isso quando esta crise irrompeu, e portanto essas pessoas estão ainda muito mais desprotegidas, etc. Mas também nós vemos como pessoas que antes eram pouco visíveis e até, digamos, pouco consideradas de um certo ponto de vista, estão agora, são elas que nos auxiliam mais. Penso que vocês falaram sobre isto na última reunião, ao falar dos produtores, as pessoas que tratam de pessoas mais velhas, de doentes, etc, etc. Para terminar, eu penso que esta crise é um teste para muita gente, mas também para nós, enquanto educadores, enquanto cidadãos e cidadãs, para a própria educação para a cidadania global. E penso que temos que desafiar esta ideia de que o que nós queremos é voltar a tudo como era de antes. Só que para voltar a qualquer coisa que seja diferente, nós precisamos de saber o que é que queremos que seja diferente. E precisamos de trabalhar em propostas para que possa ser diferente, o que não é nada fácil. Então, do meu ponto de vista, esta tarefa talvez seja uma das principais que nos aguarda. É uma coisa que temos que fazer desde já, não é esperar que chegue o fim da crise que estamos a viver. É uma coisa que temos que fazer desde já, para quando chegar o fim da crise, nós possamos com mais segurança dizer, não, nós não queremos que volte tudo ao que era de antes, queremos que haja coisas que mudem, e o que queremos mudar é isto, e talvez se possa mudar destas ou destas ou destas maneiras. E pronto, é só isto. Para voltarmos a qualquer coisa que seja diferente, temos de saber o que queremos que seja diferente. É só isto. Obrigada, Luísa. Que não façamos ouvidos mocos, mas sejamos antes ouvidos críticos. Se quiser ficar a conhecer melhor o projeto Sinergias ED, visite www.sinergiased.org.